Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre gestão de sistemas digitais na web. Nossa videoaula 4 trata da qualidade de teste do web app e trazemos aqui a parte 3, Interação Humano-Computador, ou IHC. Lembrando a todos que é sempre importante olhar o conteúdo das nossas notas de aula que complementam, que enriquecem o conteúdo aqui apresentado. Então vamos lá, nossa videoaula 4. Qualidade de teste em web app, parte 3, Interação Humano-Computador, IHC. Bom, a interface humano-computador tem como objetivo de estudo a natureza da interação do ser humano com as máquinas, com os computadores, o uso de sistemas interativos que facilitam a integração do homem com a máquina, a tradução de características humanas ou a interpretação de características humanas pelas máquinas, a arquitetura dos sistemas computacionais da interface com os usuários e os processos de desenvolvimento de aplicações com interfaces que facilitem a utilização pelo ser humano. Interação significa tudo o que uma pessoa faz com o sistema computacional para alcançar o seu objetivo. Ou seja, quanto melhor a interação, mais fácil se atingir um objetivo utilizando um sistema computacional. Temos aí interações feitas através de aplicações móveis, temos interações feitas através de jogos e outras formas de sistemas, mesmo as questões de acessibilidade também são formas de interação que visam facilitar o acesso do ser humano aos sistemas computacionais e a resolução de problemas através desses sistemas computacionais. O foco da IHC é o usuário, ou seja, como as pessoas podem realizar suas atividades em diferentes culturas e sociedades utilizando esses recursos computacionais. Em qual contexto o desenvolvedor deve trabalhar e ser igual ao contexto do usuário? Qual a linguagem que deve ser utilizada? Quais são os cuidados que devem ser tomados? Quais são os padrões, quais são as metodologias que devem ser cumpridas. O IHC ele atende muito à capacidade cognitiva do usuário e essa capacidade deve ser levada em consideração. Principalmente as características físicas do usuário, como visão, audição e tato, vão ser fundamentais para o desenvolvimento de interfaces que realmente facilitem essa interação. No contexto da interface homem-computador, devemos considerar 4 elementos básicos: o sistema, o ambiente onde esse sistema vai estar inserido, que é o domínio da aplicação, os próprios usuários e os desenvolvedores. O estudo da interface homem-computador identifica 5 enfoques para o estudo dos elementos e para a sua aplicação na melhoria dos processos de desenvolvimento e interação usuário-sistema. Para cada um desses enfoques, existem diferentes disciplinas que proporcionam estudos teóricos que podem ser aplicados ao desenvolvimento das interfaces. O design é o primeiro, envolve desenvolvimento de hardware e de software, que é o estudo das tecnologias de dispositivos de entrada e saída e tecnologia de software, como ambientes gráficos e virtuais. O segundo inclui o estudo da capacidade de limitação física e cognitiva dos usuários. Nesse estudo são considerados a ergonomia, para avaliar os limites de esforço físico do usuário, e estudos de psicologia e ciência cognitiva sobre a capacidade humana de memorização, raciocínio e aprendizado. Terceiro, a instrumentação teórica e prática para o design e desenvolvimento de sistemas interativos, que envolve o conhecimento teórico a respeito dos fenômenos envolvidos. Temos aí modelos para o processo de desenvolvimento que descrevam as etapas necessárias e como devem ser conduzidas. Existem também as diretrizes, as técnicas, linguagens, formalismos e ferramentas de apoio a essas etapas. Quarto, modelos de interface e do processo de interação usuário-sistema, para desenvolver modelos abstratos do processo de interação compatíveis com as capacidades e limitações físicas e cognitivas dos usuários. E quinto, análise do domínio e dos aspectos sociais e organizacionais.
essa análise ela vai avaliar o impacto que o contexto onde está inserido o usuário exerce sobre seus conhecimentos, sobre sua linguagem e sobre suas necessidades. O usuário tem um objetivo e esse objetivo ele deve ser correspondido, ele deve ser realizado pelo sistema computacional. Então deve ocorrer uma interação, um processo de atuação recíproca que reflete-se no uso do usuário com a interface, com o sistema. Tudo isso está dentro de um contexto de uso, que inclui o tempo, inclui o ambiente físico, inclui o ambiente social e cultural do usuário. A interface, então, ela vai oferecer um contato entre o que é externo ao sistema e o que é interno ao sistema, viabilizando justamente essa interação e o cumprimento desse objetivo do usuário. A interface possui componentes de software e de hardware. O hardware ele vai compreender todos os dispositivos com os quais os usuários realizam as atividades motoras e perceptivas. Inclui-se aí a tela, inclui-se aí o teclado, o mouse e qualquer outro dispositivo que favoreça a interação do usuário com o hardware. Já o software, ele vai determinar os efeitos no comportamento do sistema que são decorrentes das ações do usuário sobre o próprio sistema. É a parte do sistema que implementa os processos computacionais necessários visando o controle dos dispositivos de hardware, a construção de dispositivos virtuais, a geração de símbolos e mensagens que representem as informações e que sejam fáceis de entender, fáceis de utilizar pelos usuários e a interpretação dos comandos dos usuários. Então, a interface humano-computador, ela envolve um contexto de uso, que envolve a organização social, que envolve a adaptação do humano à utilização da tecnologia, né? E se aplica tanto à área humana quanto à área computacional. Existe todo um processo de desenvolvimento que envolve técnicas de avaliação, que vão determinar o desempenho de sistemas, estudos de caso, desenho desses sistemas para implementação, utilizando-se técnicas e ferramentas. O objetivo é o processamento da informação do próprio ser humano, numa linguagem de comunicação e interação que são comuns ao ser humano e que possam ser traduzidos via periféricos de entrada e saída ao sistema computacional, que também possui técnicas de diálogo, possui implementações que facilitam esse diálogo com o ser humano, traduzindo a sua necessidade, o processamento da informação humana, num processo de informação arquitetural de diálogo computacional, que vai produzir o resultado, produzir a solução ou atingir o objetivo esperado pelo ser humano. Dentre as perspectivas da IHC, o usuário ela é considerado inicialmente uma máquina que tinha que aprender a falar a linguagem do computador inicialmente. Quando surgiu a inteligência artificial, nos anos 90 para os anos 2000, e foi aprimorada agora nos últimos anos, há uma ideia de se considerar o computador como pessoa. Porém, uma nova tendência, uma nova perspectiva de se pensar no computador como ferramenta, onde o usuário utiliza para obter o resultado ou um produto, sendo que esse computador passa a ser um mediador também entre a comunicação de pessoas. Nas duas últimas perspectivas, né, onde o computador é uma ferramenta ou um mediador, o foco é o usuário, o foco é o ser humano e não mais os sistemas. Olhando essa perspectiva, nós temos os 4 momentos, né? No primeiro momento, o usuário como máquina, onde o usuário precisa aprender a linguagem de máquina. Vemos essas iniciativas nos anos 60, 70, 1980. Depois, o computador como pessoa no boom da automatização, nos anos 80, 90. O usuário se capacitando, utilizando o computador como ferramenta, uma ferramenta de trabalho para desenvolver o seu trabalho, desenvolver um produto.
E finalmente hoje temos o uso cada vez mais incrementado em cima do computador como mídia, como intermediário na comunicação de pessoas, algo que nós podemos sentir, nós podemos notar muito nesse momento em que vivemos nos anos 2020. Ainda falando sobre as características, né, que envolvem a comunicação humano-computador, né, nós temos a affordance. A affordance é uma representação do conjunto de características de um objeto que vão indicar aos usuários as operações e manipulações possíveis com esse objeto. As affordances, elas fornecem pistas, né, fornecem indicações, fornecem informações quanto à operação desses objetos e como se tirar proveito, o máximo proveito desses objetos. O usuário passa então a saber exatamente o que fazer olhando para aquele objeto. É claro que também deve-se tomar um cuidado especial nesse conjunto de características, pois também podemos ter necessidade de uma implementação visual, um detalhamento visual, visando facilitar o reconhecimento dessas affordances. Mais do que isso também, é importante estar muito atento a falsas affordances, que são usadas como ferramentas de ataque, ferramentas de má-fé, de hackers, visando justamente funcionamento errático ou sequestro mesmo de dados. A falsa affordance, ela se caracteriza quando o usuário clica em um objeto que vai oferecer ao usuário uma determinada percepção de funcionamento e nada vai acontecer em termos de ação. No entanto, o objeto vai executar uma outra ação que pode ser danosa, pode ser, como eu disse, maléfica, ou, na melhor das hipóteses, não fazer ação nenhuma, ser apenas uma falha de programação. Por exemplo, diante de um texto na web, né, o usuário encontra uma palavra sublinhada. Por conhecimento adquirido, a gente sabe que ao clicar em um texto dessa forma, ele traz consigo um link que pode levar para uma outra página. No entanto, essa palavra pode estar apenas sublinhada, sem nenhum contexto, numa falha de programação, ou levar para um outro ambiente totalmente diferente daquele esperado pelo usuário. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa nossa nota de aula, né, da nossa videoaula. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Lembrando sempre de dar uma olhada nas nossas notas de aula. Agradeço a atenção de vocês e espero vocês para a nossa próxima videoaula. Um abraço a vocês, tudo de bom! Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!